Bom, e no vídeo de hoje, então, eu vou te explicar sobre a técnica dos 5 sentidos. É uma técnica que você pode utilizar em momentos de ataques de pânico, tá? Então, fica aqui comigo até o final desse vídeo para você entender como que funciona essa técnica, porque eu tenho certeza que ela vai te ajudar muito. Bom, aqui no meu canal eu já gravei outros vídeos falando sobre os sintomas físicos da ansiedade. Aqui nesse vídeo eu quero me aprofundar um pouco mais em dois sintomas específicos, que são, né, a despersonalização e a desrealização. Esses dois sintomas normalmente aparecem em ataques muito intensos de pânico, tá? Então, é no momento ali de um pico, né? Bastante elevado da ansiedade que pode acabar surgindo esses sintomas. A despersonalização é a sensação de você estar distanciado de si mesmo. Então, é como se você não reconhecesse o seu próprio corpo. Então, despersonalização é como se você não reconhecesse a si mesmo, né, o seu próprio corpo. O outro, que é a desrealização, é a sensação de irrealidade. Então, é como se você olhasse para as coisas à sua volta e você não reconhecesse aquele ambiente. É como se você não estivesse ali naquele lugar, é como se aquilo não fosse tudo real, né? Então, esses dois sintomas, como eu falei, eles aparecem em episódios mais intensos de um ataque de pânico. Obviamente que eles não acontecem de forma isoladas, então outros sintomas físicos ali vêm acompanhados juntos, né? Outros sintomas como, por exemplo, coração acelerado, né, palpitações ou até mesmo ataque cardíaco, sudorese, tremores, sensação de falta de ar, dor no peito, náuseas, tontura, calafrios ou ondas de calor e formigamentos também. Então, são todos esses sintomas físicos, ou pelo menos algum deles, né, alguns deles, acompanhado aí, muitas vezes, né, dessa desrealização, dessa despersonalização. Esses sintomas aqui que eu estou mencionando, né, eles são bastante característicos do transtorno de pânico. O transtorno de pânico é um dos quadros de ansiedade que a gente tem dentro dos vários tipos aí que a gente tem. Então, nós temos vários transtornos de ansiedade, o transtorno de pânico é um deles, que normalmente vem acompanhado de todos esses sintomas que eu estou mencionando aqui. E dentro desse transtorno de pânico, a principal característica dela é justamente os ataques de pânicos. Então, é quando a pessoa ela tem esses ataques com todos esses sintomas físicos, podendo até mesmo chegar a ter despersonalização ou desrealização. Na verdade, sim, quem sofre desse transtorno é muito comum ter despersonalização ou desrealização em algum momento ali durante as crises, tá? Então, a técnica que eu vou te ajudar aqui, ela é bastante útil para te ajudar com principalmente esses sintomas que eu mencionei aqui, a despersonalização e a desrealização, para que você consiga voltar ali dessa crise intensa. Mas primeiro, né, só te explicando aqui um pouquinho o porquê que isso pode acontecer. Em um momento de crise de ansiedade, às vezes está tudo tão intenso, os sintomas, né, junto com os sintomas é muito comum, inclusive, que apareçam também vários pensamentos acelerados, vários pensamentos ruins. Então, fica tudo tão intenso, tanto os sintomas como os pensamentos acelerados, pensamentos negativos, que, de certa forma, você perde um pouco ali, o contato com o mundo. Por isso que pode acontecer ali a despersonalização, a desrealização, tá? A primeira coisa é que, assim, e muitas pessoas, quando tem esse tipo de sintoma, né, acaba se assustando bastante, porque é uma sensação tão ruim que elas muitas vezes acreditam que estão enlouquecendo, né, que vão ficar loucas, ou que aquilo nunca vai passar, que ela vai continuar daquele jeito, né? Inclusive, essa é uma sensação muito comum, assim, né? Você estar ali naquele sentimento ali no momento, né, com a desrealização ou com a despersonalização, e aquilo às vezes parece ser algo eterno, que nunca vai passar. Então, são os sentimentos, né, ali que vêm acompanhados junto desses sintomas e que assustam bastante quem sofre com isso. Bom, a boa notícia que eu tenho para te dar é que esse é um sintoma característico da ansiedade, tá? Então, não existe essa ideia de que, eu vou enlouquecer, ou de que isso não vai passar e você vai sempre ficar assim. Isso não acontece. Todo ataque de pânico, toda crise de ansiedade, ela tem um pico, porém depois ela retorna ali, ela começa a diminuir até chegar ali no estado mais normal, né, no estado basal. Então, os ataques de pânico, eles acontecem em picos, ele sobe, mas depois ele desce. Então, da mesma forma que você sente ali a despersonalização, a desrealização, né, no momento de crise, de ataque de pânico intenso, isso vai começar a se reduzir em algum momento. Então, não tem o perigo de enlouquecer ou de ficar para sempre assim, tá? Mas essa técnica aqui, você colocando ela em prática, você vai ver que vai te ajudar bastante, que você vai conseguir sair desses ataques de pânico, né, dessa situação da despersonalização ou desrealização de uma forma muito mais rápida também. Bom, e se você está gostando desse vídeo aqui até o momento, não esqueça de deixar aqui embaixo o seu like, o seu comentário, de compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe aí que sofre com ataques de pânico, porque, enfim, hoje em dia isso é cada vez mais comum, né, na verdade. Quanto mais a gente conversa com as pessoas, mais a gente vai vendo ali que fulano, ciclano também tem ataques de pânico, também sofre com ansiedade. Então, caminhe esse vídeo aí para algum amigo, para algum familiar
que talvez pode ajudar outras pessoas, tá? Bom, o objetivo, então, dessa técnica que eu vou ensinar aqui para você é te ajudar a voltar para o momento presente. Como eu falei aqui anteriormente, os pensamentos acelerados também são uma característica, né, do transtorno de pânico, do ataque de pânico, na verdade. Então, esses pensamentos acelerados muitas vezes fazem com que você não esteja presente aqui e agora, entende? É como se você estivesse preocupado com um monte de coisas que ainda vão acontecer, ou com as coisas talvez que já aconteceram também. É como se sua mente ela estivesse presa, ou em questões do passado, ou em questões do futuro. Normalmente, o mais comum é relacionado a questões do futuro. Então, são preocupações com o que vai acontecer, com coisas ruins que podem acontecer, né? E tudo isso faz com que você perca o contato com o momento presente. Por isso que essa técnica ela é tão eficiente, porque ela vai te ajudar a voltar para a realidade, a voltar para o momento presente, tá bom? Para isso, né? Como o próprio nome da técnica já fala, né? 5 sentidos, então você vai utilizar os seus 5 sentidos. Que no caso seria, né, o olfato, paladar, visão, audição e tato. Então você vai utilizar de todos os seus sentidos para retomar a sua atenção no aqui e no agora, para voltar aqui para o momento presente. Como que funciona essa técnica, tá? Eu vou te passar aqui o passo a passo dela. Então, anote aí, inclusive, para que você se lembre, né, durante um episódio de ataque de pânico. Bom, primeira coisa que você vai fazer é você observar à sua volta ali 5 coisas que você possa olhar. Então, independente de onde você estiver, sempre tem alguma coisa que você pode olhar, né? Se você está na sua casa, está no trabalho, qualquer lugar, no meio da rua, você vai começar a olhar para sua volta e vai descrever algumas coisas que você está vendo. E aqui é importante que você, de fato, descreva aquilo que você está vendo. Então, por exemplo, eu estou vendo uma almofada branca, um sofá cinza, uma parede de cor bege, uma cadeira branca. Vai descrevendo, nomeando tudo aquilo que você está vendo, descrevendo as cores, né? O que você de fato ele está observando, tá? Então, observe 5 coisas e descreva 5 coisas. Depois, você vai perceber 4 coisas em que você pode tocar. Então, de novo, independente de onde você está, sempre tem coisas que você pode tocar. E aí você vai reparar e vai tentar tocar em 4 coisas. Então, você pode, por exemplo, tocar na almofada. E aí, junto com esse tocar, você pode ir descrevendo o que você está sentindo também, tá? Então, por exemplo, estou tocando nessa almofada, ela é macia, ela é fofa. Tô tocando agora nesse sofá cinza que também é macio. Então, você pode ir tocando e descrevendo isso, tá? Então, 4 coisas que você pode tocar. Depois, você vai perceber 3 coisas, 3 sons, aliás, que você pode ouvir. Então, por exemplo, né? Aqui agora no momento o ar-condicionado tá ligado, então eu consigo ouvir o barulhinho do ar-condicionado. Aqui perto da minha casa tem uma escola, então é muito comum que às vezes eu tô aqui trabalhando, fazendo as minhas coisas, e eu começo a ouvir ali as crianças gritando, a sirene da escola tocar. Então você vai tentar observar o seu ambiente, naquele momento em que você está. Quais são os 3 sons que você consegue ouvir, tá? E você vai, de novo, tentar prestar atenção a esses sons e nomear e descrever. Você não precisa fazer isso em voz alta, você pode ir fazendo ali na sua própria cabeça. Então, você está ouvindo o som do ar-condicionado e você pensa, estou agora ouvindo o som do ar-condicionado, tá? Então, você pode ir usando isso. Depois, então, de 3 sons para ouvir, você vai procurar 2 cheiros para você sentir. Aqui, cheiros, né? Pode ser qualquer coisa, desde a um creme que você às vezes passou ali no seu braço, que você lembra que passou cedo, você pode então sentir aquele cheiro, desde, sei lá, às vezes você está no seu trabalho e está sentindo cheiro, sei lá, de comidas de outras pessoas que estão comendo, de lanches, de refeições também. Pode ser o cheiro do seu perfume, então se você estiver em casa, né, você pode borrifar o perfume ali na sua frente e sentir aquele cheiro também. Então, 2 cheiros aqui para você sentir. E por último, uma coisa para você provar. Então, aqui ligado ao paladar, tá? Isso pode ser, inclusive, um gole de água. Então, né, independente de onde você está, normalmente, facilmente ali você consegue uma água. Então, você pode simplesmente provar e perceber a sensação de você provando a água. Aqui é muito importante que, ao passar por todos os 5 sentidos, você vai tentando, de fato, prestar atenção em cada coisa que você está fazendo, tá? Então, 5 coisas para olhar. Olhe e descreva. Por isso que é tão importante, inclusive, descrever. Porque quando você descreve, você está prestando atenção naquilo que você está descrevendo. E assim, os pensamentos acelerados, né, relacionados ao ataque de pânico, vão diminuindo, tá? Então, descreva ali 5 coisas para você olhar, 4 coisas para você tocar, 3 coisas para você ouvir, 2 cheiros para você sentir e uma coisa para você provar, tá bom? Então, essa técnica dos 5 sentidos, ela vai te ajudar a voltar para o momento presente. Perceba como, assim, tudo que você vai fazer relacionado a essa técnica são coisas do momento presente. Entende? A sua atenção vai se voltar para o momento aqui e agora.
Assim vai, primeiro, fazer com que você volte para a realidade e comece a perceber o quão real as coisas, né, são ali à sua volta, porque lembre-se que na desrealização ou na despersonalização, é uma perda de contato. Você meio que perde o contato com a realidade ou com o seu próprio corpo, você não reconhece, né, o ambiente ou o seu próprio corpo. E ao fazer isso, ao ir tocando e descrevendo, você vai voltando para essa realidade, tá? E também os pensamentos acelerados, negativos ali, vão diminuir. Então, essa técnica ela vai te ajudar principalmente com esses sintomas de desrealização e despersonalização, porém, ela também pode te ajudar, inclusive, com sintomas físicos. Então, mesmo que você não tenha esses sintomas de desrealização ou despersonalização, você pode aplicar essa técnica porque ela pode sim te ajudar. E aqui agora eu vou te explicar por que ela pode, inclusive, ajudar com sintomas físicos, né? Tem uma outra técnica, ela é muito conhecida, e que eu já até falei sobre ela aqui no meu canal, é a respiração diafragmática. A respiração diafragmática é uma das melhores técnicas, né, para ataques de pânico, porque é uma forma de você controlar a sua respiração, respirando de uma forma mais profunda, mais tranquila e devagar. E essa respiração, né, faz com que diminua os sintomas físicos. Inclusive aqui no meu canal, como eu falei, tem um vídeo, né, sobre essa técnica, eu vou deixar o link aqui embaixo para você ir lá conferir. Porém, essa técnica da respiração diafragmática, ela pode ser difícil de ser aplicada, principalmente se você tem sintomas físicos de forma muito intensa, tá? Porque você tá tudo tão intenso ali, os sintomas, que fica difícil, às vezes, controlar a respiração, entende? Você pode até tentar, mas talvez você não vai conseguir pela intensidade mesmo dos sintomas. E aí, por isso, então, que essa técnica, ela também pode ser utilizada, né? Quando você tem os sintomas físicos e não tem essa desrealização e despersonalização, porque ela é uma técnica um pouquinho mais fácil de ser aplicada do que a da respiração diafragmática, tá bom? Então é importante que você, né, enfim, pense ali sobre essa técnica, como eu te falei, né, anote ela, anote no seu celular, no bloco de notas ou em um pedaço de papel, tenha ela como uma ferramenta ali sempre junto com você, tá? Principalmente se você tem crises recorrentes de ataques de pânico, porque essa técnica ela é fundamental e vai te ajudar bastante, tá bom? E uma forma mais resumida da técnica, porque o que que acontece, né? Durante o momento de ataque de pânico, pode ser difícil você se lembrar de todos esses passos, né? Que são 5 coisas para ver, 4 coisas para tocar, 3 coisas para ouvir. Às vezes é difícil lembrar de todo esse passo a passo. Então, uma forma mais resumida dessa técnica que você pode aplicar é de simplesmente ir descrevendo e tocando as coisas à sua volta. Então, é como se aqui você utilizasse o ver, né? A visão ali, os dois sentidos, a visão e o tato. Então, você pode ir apenas tocando nas coisas e falando, né? Eu tô vendo esse sofá, ele é cinza, ele é macio. E aí você vai descrevendo usando a visão e o tato. Então, essa é uma forma um pouco mais resumida, caso você não lembre ou, enfim, você não consiga ele pensar em cada um desses passos exatamente, tá bom? Mas então era isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que ele tenha te ajudado e que você consiga colocar essa técnica em prática, tá bom? Então é isso. Meu nome é Aline Rodrigues, eu sou psicóloga cognitivo-comportamental e até a próxima.